Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 28 de março, vamos começar a meditação da palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Senhor, faz fluir os teus desejos, tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos com uma reflexão aqui que diz respeito à eternidade, que talvez alguém, não sei, só Deus o sabe, não se preocupe muito com a eternidade, mas pela infinita misericórdia de Deus, aos meus 16 para 17 anos, eu me preocupei com a eternidade da minha alma. Não me preocupava muito com ser rico ou algo mais que diz respeito a essa vida. Me preocupei com a outra vida, a eternidade. E aí? Qual a coisa mais importante? A vida toda aqui no interesse que a gente precisamos ou a eternidade é mais importante? Aos meus 17 anos me preocupei com a eternidade, não era cristão, não tinha religião alguma, que religião não salva. Falei pela primeira vez com Deus. Senhor Deus, se tu existe, se a eternidade existe, e depois que eu morrer, quero saber se eu vou estar ao teu lado na eternidade, se eu vou ter vida eterna. E Deus respondeu, enviou um amigo meu, que hoje é pastor da igreja Assembleia de Deus aqui em Macaíba, próxima à minha cidade, aqui em Parnamirim, e levou a Bíblia e falou lá na sala de aula, na hora do intervalo, falou da salvação salvadora na graça do Senhor Jesus Cristo. E era tudo que eu precisava, saber dessa eternidade, desse plano de salvação. Então, cabe a cada um, né, as suas decisões e ver aquilo que é mais importante para a sua vida. E a eternidade da alma, isso é algo que ninguém pode fugir. E nos preocupemos com isso então. Então, sobre o tema da mensagem da palavra de Deus, felicidade eterna ou sofrimento eterno? Felicidade eterna ou sofrimento eterno? Nós temos como texto bíblico básico livro de Daniel, Velho Testamento, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e horror eterno. A palavra de Deus diz claramente no livro de Gênesis, em outras partes da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, também várias passagens bíblicas falam sobre a eternidade. E diz que do pó viemos, do pó voltaremos. Mas para aqueles que morrem em Cristo, irão para a ressurreição, para a vida eterna. Aqueles que rejeitam a salvação em Cristo, no plano de Deus, na graça, feito o sacrifício na cruz, infelizmente, é uma verdade nua e crua que temos que falar. Irão para o desprezo eterno, o horror eterno no lago de fogo e enxofre, que é sofrimento por toda a eternidade. É sério, pense bem nisso. Vamos lá então. Iremos falar de 4 pontos. 4 pontos. Vamos tentar ser o mais sucinto e o mais breve possível nessa meditação. Primeiro ponto: um sofrimento que nunca se acaba para quem não quis renunciar à vida de pecado. É um sofrimento que nunca vai acabar. Olha só, Marcos capítulo 4, versículo 9, versículo 44, diz o seguinte: lá o fogo é o que há lá no inferno.
O que é que tem? Vamos ver então. Onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Sofrimento por toda a eternidade. Observação: bicho ou verme se refere ao remorso da consciência. Sabia o que era certo para fazer e não fez. Então, as pessoas que morrem, que souberam da vida eterna, do juízo eterno, conheceram a verdade e não a fizeram, não se arrependeram, não trilharam caminhos retos na eternidade, no sofrimento eterno, o bicho que vai remoer vai ser na consciência. Puxa vida, eu conheci a verdade, eu sabia o caminho, eu rejeitei, eu fui rebelde, não segui os conselhos de Deus, fiz isso, fiz aquilo, e não me arrependi, e não me voltei para Deus. Puxa, meu Deus, perdi a oportunidade, perdi minha salvação por causa do desleixo, por causa do desdém, do desprezo que eu tive com a palavra de Deus, e eu estou aqui. Não era para eu estar aqui. Por que eu fiz isso? A coisa mais importante que esse texto bíblico diz, mas no contexto, você lendo o capítulo 9 todinho, se refere que Jesus falando assim, olha só, se você tem um olho, os olhos, e ele te faz pecar, arranca. Não, isso é uma coisa, é uma linguagem simbólica, não é que você vai arrancar o seu olho, não. Isso significa você renunciar àquilo, tirar aquilo que está prejudicando sua salvação da sua vida. Então, por que muitos vão perder a eternidade com Deus? E eu não me julgo já ser salvo. Eu falo igual o apóstolo Paulo, eu não me julgo já estar salvo, mas uma coisa que eu faço, esquecendo as coisas que para trás fico, avanço para o alvo, para conseguir a salvação, porque a salvação, quem já aceitou, ela está mais próximo do que quando nós aceitamos. Nós temos que fazer o quê? Focar o alvo. A salvação é para quem vai ser fiel até o último dia da vida. Então, a gente, se não tirar de nós, se não renunciar aquilo que atrapalha de se entregar para viver a salvação para Deus, perde a salvação. É muito sério. Então, por isso que muitas pessoas correm risco de perder a salvação, porque não querem perder a sua vontade própria, não querem perder alguns tipos de prazeres, não querem perder a sua maneira própria de querer servir a Deus e se regrar como se Deus fosse obrigado a fazer a vontade e que o reino de Deus fosse conforme a vontade dele e não como a de Deus. Muitos irão perder a salvação por causa disso. Nós somos servos, filhos, não temos autoridade sobre o Pai e sobre as leis de Deus. A única coisa que nós temos é ser humilde de espírito, ser grato e reconhecer que tudo que Deus faz, todas as leis, a vontade de Deus é que a gente venhamos nos submeter a Ele para então nos moldar à vontade dEle, que é boa e que salva a cada um que se submete a ela. Vamos para o segundo ponto. Uma dor na consciência e no corpo sem fim para quem rejeitou a salvação. Nós já adiantamos, falamos sobre isso. Vamos só citar o livro que fala algo mais sobre isso. Lucas capítulo 16, versículo 24 e 28, que foi a morte de Lázaro, o mendigo, e o rico, que não é citado o nome dele. Então Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, para o descanso eterno, para o paraíso, para esperar a ressurreição. E o rico ficou em tormento no lago de fogo, pedindo socorro a Deus. E Deus disse, o que posso fazer? Você teve sua oportunidade
e rejeitou. Isso é um perigo. E na consciência da pessoa, a pessoa vai sofrer muito, o bicho vai corroer na consciência. Poxa, tive a oportunidade e rejeitei. É muito perigoso. É algo muito espiritual, que a gente é uma guerra espiritual contra a nossa alma. E a gente tem que nos ater a isso, levar isso a sério. Terceiro ponto, todos os que cometem escândalos e vivem na iniquidade irão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Então, Jesus disse, é inevitável que venha escândalo, mas ai daqueles por quais virão os escândalos. É muito perigoso. É o que a gente tem visto isso. Então isso tem sido o quê? Um sinal para despertar a nossa mente, para saber que a vinda do Senhor Jesus já está perto, os sinais estão se cumprindo. Vamos agora para o último, e sobre os escândalos, esquecemos de dar a referência bíblica, está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Vamos para o quarto e último ponto, um sofrimento eterno para quem rejeitou a Cristo e não foi achado escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vamos ler apenas o 15. Olha só o que diz. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quem não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no fogo de enxofre. Aqueles que vivem se regrando na lei da palavra de Deus, o seu nome é conservado no livro da vida. Mas aqueles que desobedecem, rejeitam o evangelho, a graça de Deus, os mandamentos de Deus, os seus nomes correm risco de não estar escrito no livro da vida. E esse é um perigo grandiosíssimo para quem não for achado escrito no livro da vida. Eu e você quer ter essa convicção de estar escrito no livro da vida? Pois bem, vivamos a prática da vontade da palavra de Deus, pois vivendo isso, está escrito aqui nas epístolas de 1 João e no Evangelho de João, que o Espírito Santo, ele vai testificar dentro de nós, que somos filhos e que estamos na plena comunhão e na vontade de Deus. E aí a esperança, a certeza, a convicção é certa que estamos fazendo a vontade de Deus, e isso nos gera a certeza, a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos agradecer a Deus. Santo e eterno Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a atentar para o que é eterno, para o cuidado da nossa alma, para a salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém. Ótima sexta-feira. Deus abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus.